Olá, hoje a gente recebe no Money Report o Felipe Brunieri e o Guilherme Malfi. Eles são sócios da Assets, uma empresa de recrutamento especializada em finanças. Felipe e Guilherme, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Humberto? Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Legal, Obrigado. cara. É um prazer estar com você aqui. Obrigado. Headhunter é uma das profissões que sempre que saem aquelas listas de profissões em extinção, é uma das que estaria em perigo. É verdade isso? Vocês acham que a profissão de Headhunter está em risco? Olha, Alberto, essa é uma ótima pergunta, acho que o Felipe pode me complementar bastante também. Desde quando a gente entrou nesse mercado, em 2010, há quase 10 anos, a gente escuta que algumas ferramentas de buscas, né, ou alguns sites, ou enfim, algumas redes sociais, vão terminar com a nossa profissão. Falando um pouco do nosso entendimento, assim como outras profissões vão ter que migrar, vão ter que evoluir e mudar alguns caminhos, né? Ainda mais que a gente falando dessa indústria 4.0, é claro que o Headhunter também precisa se reciclar e mudar. E isso foi um dos motivos da gente montar Assets, né, neste ano aqui, entendendo um pouco do como é que o mercado vai migrar, o que vai acontecer, a gente já não acreditando no modelo antigo, a gente montou a Assets. Não vai acabar, respondendo de uma maneira muito pragmática, né? Mas eu acho que, assim como nas outras profissões, tudo que for operacional tende a acabar. E o que é operacional dentro do nosso serviço? É o trabalho de busca de pessoas. Hoje todo mundo está no famoso LinkedIn, todo mundo está lá. Né? Então o que vai nos diferenciar sempre? É a relação humana, é a forma com que a gente lida com o processo, com os candidatos, com os nossos clientes. Né? Então isso, acho que o Felipe pode também complementar, mas não vai terminar não. Eu acho que, Humberto, a tecnologia ela vem para ajudar, né? E nunca para substituir. E a função de Headhunter não é diferente. Então ela vai facilitar muito o acesso aos candidatos, inclusive a busca também, mas dificilmente vai substituir o contato pessoal. Eu entender qual que é a necessidade real do profissional, qual que é o momento que ele vive, o que ele está buscando, né? E fazer a ponte entre ele e a posição. Então a gente defende muito que a cada dia que o mundo se torna mais tecnológico, as relações humanas elas são mais importantes. Como é que é o trabalho que vocês fazem na Assets? A gente tem experiência vasta nesse mercado, né? 10 anos de atuação como Headhunter, sempre em posições, liderando posições de finanças. E a gente passou por algumas consultorias, brasileira, inglesa, e até a gente se reunir e falar, vamos abrir a Assets, né? No começo desse ano, 2019. E a gente fez um estudo de mercado, tanto no mercado brasileiro quanto lá fora, e a gente percebeu que a tendência é cada vez menos a utilização de consultorias que recrutam para todas as áreas e muito mais consultorias boutiques de nicho. Né? Isso lá fora, em mercados maduros como Austrália, Alemanha e Reino Unido. Então a gente está trazendo isso para o Brasil, a gente apostou nessa vertente, e a Assets, então, ela nasceu com o propósito de ser uma boutique de recrutamento e seleção, dedicada exclusivamente a posições de liderança em accounting e finance. Quando a gente fala de accounting e finance, é todo o universo de finanças, desde contabilidade, controladoria, até M&A, plano estratégico, governança, riscos, compliance. E a gente tentou também, com base em algumas pesquisas que a gente fez, aprimorar o processo de recrutamento e seleção. Né? Então, alguns exemplos que a gente pode te dar. Tanto eu quanto o Guilherme, a gente é contador de formação, a gente começou nossa carreira em finanças. Acho que isso é um grande diferencial, porque a gente entende muito mais do dia a dia do executivo de finanças. E a nossa avaliação é técnica. Então, a gente tem uma parceira que é uma ex-diretora de RH e ela faz a avaliação comportamental, o assessment individual dos candidatos. Então, todos os candidatos que a gente manda para o cliente vai com a nossa avaliação técnica e com a avaliação comportamental dela. A gente trouxe um sistema da Califórnia também, que é um sistema de gestão de projeto, que o nosso cliente consegue olhar 24/7 online, um dashboard com os principais KPIs do projeto, para ele ter noção do que está acontecendo. Volume de candidatos entrevistados, aqueles que não quiseram, por que eles não quiseram participar do processo, por que alguns foram reprovados. Então, transparência total a gente prega com o cliente. A gente colhe referências de todos os candidatos, desde ex-gestores até ex-subordinados. A gente também tem um programa de onboarding, então a partir do momento que a gente recoloca o profissional em uma determinada empresa, ele tem um acompanhamento com 1 mês, 3 meses, 6 meses de casa para ajudar na adaptação dele na nova empresa. Esse é um processo muito difícil? Adaptar, ou seja, ainda que o candidato seja o nome certo para a empresa, ou seja, a adaptação pode não ser tão fácil quanto parecia. É uma ótima pergunta, porque qualquer mudança, não somente profissional, mas qualquer mudança de vida, exige
você sair da sua zona de conforto automaticamente, ainda mais no mundo profissional, onde cada vez mais as exigências do seu skill comportamental, eu acho que assim, a parte técnica cada vez é avaliada menos quando você cresce na tua carreira e o teu aspecto comportamental é o que vai valer. Então, muitas vezes, por mais que você esteja alinhado àquela cultura e tudo mais, você tem que restabelecer relações, entender o ambiente, entender a hora que você vai se posicionar ou não. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que uma pessoa experiente para dar mentoria para esse profissional pode ajudar ela a encurtar um pouco a quilometragem, né? Para dar quilometragem, na verdade, para ela conseguir chegar mais rápido. O que a gente percebe, Humberto, é que na maioria das vezes, quando você está muito tempo numa empresa e muda de empresa, você acaba levando um pouco da cultura da empresa anterior. Né? Ou muito, né? Ou muito. Então, a adaptação ela é necessária, existe um ciclo de adaptação completamente normal. Durante esse ciclo, e é por isso que nós oferecemos o onboarding, o mais importante é a comunicação. Às vezes são pequenos detalhes que fazem um profissional sair de uma empresa depois de pouco tempo, algo nesse sentido. Então, a gente ajustando isso nessas sessões de mentoria, a gente diminui muito o risco do profissional sair ou ser demitido. Você tem algum exemplo que você possa compartilhar sobre um atrito que levou a um rompimento precoce num contrato? Nossa, muitos exemplos, muitos exemplos. Eu acho que assim, um bom exemplo, por exemplo, é quando o profissional ele é contratado e ele ainda teoricamente não entende muito qual é a dinâmica de uma reunião, por exemplo, daquela companhia. Né? Então ele senta numa reunião onde você tem o presidente, você tem o vice-presidente de finanças, ele senta ali e sai falando algumas coisas que teoricamente ele ainda não era para ele ter falado. Uma, porque ele ainda não tem profundidade no negócio. Dois, porque existe muitas vezes dentro das empresas algumas regras, até veladas, assim, alguns costumes, vamos assim dizer. Então, se você começa a ir contra esses costumes e você acaba, na cabeça da turma, desrespeitando um pouco aquele ambiente. Então, esse é um bom exemplo de pessoas que acabam não dando certo pela falta de entendimento do que está acontecendo naquela determinada empresa. Qual que é o segredo, né? Agora voltando um pouco, para você encontrar o candidato certo para a vaga? Qual que é o diferencial, qual é a dificuldade desse processo? Eu acho que um ponto importante de se mencionar é que não existe profissional ruim. Eu tenho vários exemplos para dar para você do mesmo profissional que participaram de duas posições diferentes, né, ao longo do tempo comigo. Um ele foi aprovado e outro foi aprovado. Então é muito mais, e aí a nossa responsabilidade de conseguir entender o momento do profissional e fazer o match com a cultura da empresa e com o gestor direto principalmente. Então, acho que esse é um dos principais segredos, entender realmente o perfil do candidato, o que ele está buscando, o que motiva ele, né, o que o motiva, qual que é o perfil do líder dele, e aí conseguir adaptar e escolher a posição certa para ele participar do processo. Uma das etapas do nosso processo, na verdade, inicial, é entender a fundo qual que é o negócio do nosso cliente. Uhum. Então, qual é o negócio do nosso cliente, aonde ele está agora, para onde ele quer caminhar. Depois, quando você vai fazer o briefing da posição, das atividades desse profissional, você acaba conectando muito ao entendimento do negócio. Outra coisa, qual que é o perfil do líder desse profissional? Né? Qual é o histórico de carreira desse profissional? Onde ele trabalhou? O que deu certo? O que deu errado? Então é muito importante, principalmente quando a gente vai tocar uma posição, é planejar a base. O que é planejar a base? Entender profundamente quem é a empresa, que tipo de coisa que ela faz, para onde ela quer caminhar e para onde o gestor quer caminhar com a companhia. Só para o final, a Assets ela investe muito tempo no planejamento da estratégia de buscas, muito mais inclusive do que nas próprias buscas. Porque a gente conhece muita gente do mercado. Né? No nosso networking é de 10 anos, a gente entrevistou juntos mais de 9 mil pessoas. Então, é muito mais importante nesse momento a estratégia de buscas do que especificamente a execução. A cultura é o ponto mais sensível que impede um profissional de ser bem-sucedido numa empresa? É um dos. É um dos. Quais seriam os outros? Eu acho que a adaptação à cultura, certamente. Eu acho que a adaptação ao líder direto. Muitas vezes você está até adaptado à cultura, mas o líder direto tem algumas outras atribuições que exigem a sua adaptação. Então isso é muito importante. E o outro ponto que eu diria para você é o momento. Né? Porque tem empresas e áreas que
estão em um momento de expansão, outras áreas estão em um momento de reestruturação, outras áreas estão em um momento de voltar a ter elos com as outras áreas internas. Então, isso é muito importante, a leitura do momento. De repente, um profissional que serve para aquele momento não serve para o outro. Um profissional que se daria muito bem com esse líder não se daria muito bem com o outro. E a cultura, como você falou. Sim. Para finalizar, o que o candidato em busca de uma recolocação precisa fazer para se diferenciar? Ótimo, Humberto, essa pergunta é muito boa, é a pergunta de $1 milhão, né? Porque todo mundo quer se diferenciar. Eu acho que uma preparação muito bem feita é importante. Preparação, quando eu digo, principalmente para entrevista em si, né? Então, a entrevista não é só 50 minutos, 1h30 de conversa, ela começa muito antes. Então, entender qual que é a empresa, estudar muito sobre a empresa, entender o perfil da posição, o escopo, né? O que aquela posição exige. E aí você consegue direcionar o seu discurso para o tipo de empresa e para o tipo de posição. Buscar quem que é o líder direto, em redes sociais, qual que é o perfil dele, qual que é o histórico dele. Então, a preparação da entrevista é muito importante. E durante a entrevista, mostrar confiança, focar naqueles pontos que o interlocutor quer ouvir, né, especialmente experiências técnicas. E quando for falar de perfil comportamental, trazer muitos exemplos. Isso é fundamental no dia de hoje. Um currículo bem feito, uma rede social atualizada também faz diferença, mas um ponto que eu sempre digo para os candidatos, que eu acho que é muito relevante e faz muita diferença no processo seletivo, é o interesse. Então, demonstrar interesse naquela posição, naquele job description é muito importante. E vou te falar, tem vezes que o profissional 100% aderente a perfil acaba não sendo contratado porque o que tem 80% está mais interessado. E pode fazer um trabalho muito melhor. Ou se planejou mais. Ou se planejou mais. Essa questão do planejamento, Humberto, é muito importante. Eu vou até olhar para candidatos, se planejem. A gente tem uma dificuldade no Brasil de se planejar. Se planejar para reunião, se planejar para uma entrevista, se planejar para chegar no médico. Né? Então, assim, poxa, o que eu já conduzi na minha carreira? Quais foram as atividades por realmente oportunidade que já passou? O que eu sou bom? O que eu preciso me desenvolver? O que essa posição está oferecendo? Será que eu estou adequado para essa posição? Transparência no nosso mercado, no nosso mundo é muito importante. Não dá o passo maior do que a perna. Ganha ponto com o Headhunter, por exemplo, o candidato falar, olha, eu não sou indicado para essa vaga, me procura para uma outra vaga. O cara sincero, ele fala, olha, as atribuições eu tenho, mas talvez o perfil eu não tenha, comportamental, ou que você está buscando é um pouco diferente, talvez eu seja um pouco mais júnior, inclusive, do que esse projeto, mas eu posso te indicar alguém. Então, indicações também ajudam muito e ganham pontos com o Headhunter. Um último ponto que eu queria falar é que a gente tem um conselho consultivo, né, formado por CFOs, ex-sócios de auditoria e algumas pessoas de RH, e eles batem bastante nessa tecla. Né, que é a importância do networking no dia a dia. Né? E por isso a Assets também ela está muito voltada para formar opinião no mercado de finanças. Então a gente escreve artigos sobre carreira em finanças, a gente produz vídeos também sobre o mesmo tema com CFOs, a gente faz eventos com CFOs e com executivos de finanças para trocar informação. Então uma última dica que eu diria é continue investindo no networking. Porque você tem que usar o networking, você tem que desenvolver o networking quando você não precisa para utilizá-lo quando você precisar. E, só para finalizar, a gente gera conteúdo, inclusive, para ajudar nessa preparação do candidato. Então, assim, vídeos com CFOs, artigos que a gente escreve, mentorias que a gente faz e tudo mais, é para ajudar o profissional de finanças, especificamente no nosso caso, a poder se preparar melhor para as entrevistas que vão surgir por aí. Legal. Guilherme, Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, Humberto. Foi um prazer estar com você aqui. Um abraço.